Tá? Carlinhos, coloque na tela, por gentileza. Eu vou ler os 21 versículos aqui de uma só vez. Posso? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, do profeta Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Qual é a resposta que Deus tem para Elias nesse momento em que ele alega que ficou sozinho, né, pastor Douglas? E só ele restou daquela matança. Aí diz assim: mas reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Segundo a eleição, um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Peraí, vou voltar. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Bem, pastor, eu parei aqui no 10 um pouquinho, para a gente falar um pouco desses 10 versículos, depois eu continuo com... Existiam muitos outros, como na época de Elias. E é interessante que ele utiliza a palavra reservei para mim. Deus reservou para ele. É Deus que reserva, é Deus que escolhe, é Exatamente. Deus que salva. Então, Deus ele nunca trabalha com maioria. Deus ele sempre trabalha com a minoria. Se formos olhar todas as guerras, né, que existem nas escrituras sagradas, Deus sempre lutou com a minoria. O que era Israel no meio do deserto quando chega à terra prometida? Um bando de escravos, e por onde Israel passava subjugava os inimigos pela força do nome do Senhor. Então ele fala, olha, Deus elegeu poucos, mas são esses poucos que Deus irá impactar o mundo. E algo que ele diz também muito importante é nos versículos de 5 até o versículo 6, quando ele fala da graça. A graça é segundo, a eleição ela é segundo a graça. A graça é favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, ninguém tem nada que possa agradar o coração de Deus. Você não pode fazer nada que possa chamar a atenção de Deus. Eu ouvi esses pregadores de internet no outro dia falando que que o evangelho foi escrito por causa do homem, que o homem é o centro da Bíblia. O homem não é o centro da Bíblia, o centro da Bíblia é Cristo. Não pode ser, a Bíblia foi escrita por causa de Deus, para que Deus pudesse se revelar para o homem. Então,
o evangelho é totalmente dado a Deus glória, e nós somos salvos pela graça, não podemos fazer nada por isso. E ele diz algo que nos chama a atenção: esse é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Não adianta a observância da lei se você então não for salvo por Deus, porque logo abaixo ele vai dizer que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Israel não conseguiu alcançar pela observância da lei a graça de Deus, mas foi sim pela fé em Cristo Jesus. Muitos daqueles que buscavam pela obra tiveram seu coração endurecido, pois eles não reconheceram a Cristo como o único e eterno Salvador. Mas abaixo, versículo 9 e 10, diz Davi: a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvadas as suas costas. Isso daqui é Deus agindo para que o povo de Israel não viesse reconhecer, na sua grande maioria, Jesus Cristo como Salvador e Rei. Qual é a explicação sobre isso? Israel, ela queria um rei que iria libertar Israel politicamente, economicamente e socialmente, principalmente das nações. Mas Jesus Cristo, ele responde isso: o meu reino não é desse mundo. A libertação que era dada a Israel era a libertação espiritual. Se Israel aceita a Cristo por completo como único e eterno Salvador, não iria cumprir o grande propósito de Deus, que era a crucificação do seu próprio filho. Um ator de televisão, né, eu esqueci o nome dele, e ele estava numa entrevista, ele falou que a pior coisa que aconteceu na humanidade foi a morte de Cristo, porque a vitória está na cruz, que é absurdo. Cristo perdeu quando foi para a cruz, porque as palavras dele morreram junto com ele. Isso demonstra total ignorância. Primeiro, que as palavras de Cristo não morreram, estão aqui até hoje, falamos dela. O único homem que mudou a história foi o próprio Cristo, porque existe antes e depois de Cristo. E Paulo, ele fala que a loucura a pregação, ela é loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Exatamente por isso, porque o homem, ao achar Cristo na cruz, ele enxerga como se ele tivesse perdido, mas o propósito de Cristo sempre foi a cruz. E para que ele pudesse ir à cruz, ele tinha de ser rejeitado por aqueles que eram seus, para que eles pudessem então escolher entre um marginal, né, e o próprio Senhor. Eles escolhem libertar Barrabás e crucificam a Cristo. Ao crucificarem a Cristo, Cristo então é crucificado pelos pecados deles e pelo nosso, cumprindo assim toda a Escritura. Por isso que a cruz, ela é a vitória de Cristo. Mas Israel teve os seus olhos fechados pelo próprio Deus para não reconhecer. Muito bem. Na sequência agora, está claro isso, é importante. Eu entendi perfeitamente o senhor falando aí. Como Deus então cega até o entendimento, o escurece, faz escurecer os olhos de Israel, o entendimento, para que nós, os gentios, tivéssemos acesso a essa tremenda graça que ele veio trazer para todos nós. Então, na sequência, a salvação anunciada aos gentios. Eu já percebo aqui nos 2 versículos finais que o senhor acabou de ler, né? E aqui eu vejo confirmando o que eu havia falado antes de ler. A salvação anunciada aos gentios. Versículo 11: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes, ao ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia. Porque convosco falo, gentios, que
enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Que bacana. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é tu. A raiz é o povo de Deus. Nós somos aqueles ramos enxertados nessa raiz. Então jamais podemos nos gloriar achando que a raiz está perdida, não. Pelo contrário, a raiz é que nos fortalece. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, meu Deus, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Deixa eu voltar aqui, será que eu errei? Se permaneceres na sua benignidade, sim, aqui tem ponto e vírgula, de outra maneira também tu serás cortado. Você quer explicar isso aqui rapidinho? Ou não, eu sigo? Deixa eu seguir aqui. E depois eu falo. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados a Israel, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Dá uma paradinha para o senhor dar esse fechamento aqui. Deixa eu entrar aqui com uma fala do bispo, aqui no 11:12, que eu gostei demais desse iniciar aqui, pastor Douglas. Diz assim, tropeçaram para que caíssem. O evangelho foi pregado principalmente aos judeus, mas eles não creram. Por isso, os apóstolos partiram para evangelizar os gentios. Isso já estava dentro dos propósitos de Deus, desde que firmou a sua aliança com Abraão. Gênesis capítulo 17, do 4 a 8. Portanto, não importava se os judeus creriam ou não no Senhor Jesus, a salvação chegaria a todos os povos que se convertessem a Ele. Israel tropeçou por causa da sua incredulidade ao rejeitar o Messias, mas a sua queda era para ser temporária, pois o Senhor não havia retirado sua benevolência da nação de Israel. Pelo contrário, com a eleição dos gentios, Deus provocou ciúmes em Israel, para que o seu orgulho fosse quebrado e, consequentemente, o povo se rendesse a ele novamente. Isso mostra que o Senhor não abandonaria a pessoa que caiu, né?
mas permite situações que provocarão alguma reação nela, a fim de trazê-la de volta para a sua presença. Isso é lindo demais, isso é muito bacana. Eu entendi perfeitamente aqui, pastor. O senhor pode explicar para o nosso povo aí que está querendo saber. Bom, então a gente já começou a falar aí dos versículos 11 e 12. O plano de Deus sempre foi alcançar o mundo todo com a pregação da sua palavra. Ele confiou o decálogo, os 10 mandamentos, exatamente ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, ele falha na missão de levar esse evangelho a todas as pessoas. Quando eu falo evangelho, é as boas novas de Deus, a todo mundo. Ele não faz isso, né? Ele acaba, por fim, colocando-se numa posição não muito boa, né? E não traz essa influência para o mundo. Inclusive, quando nós vimos os exílios, a diáspora, tudo isso foi um plano de Deus para que o nome dele se tornasse conhecido em todo o mundo, porque esse sempre foi o que Deus quis. Só que Israel se apropriou dessa fé como se fosse apenas a fé do povo israelita. Então, Deus, ele, ao vir Jesus Cristo ao mundo, ele endurece o coração da maioria, exatamente para que Israel não fizesse a mesma apropriação dessa salvação para todos, para apenas o seu povo. Então, Paulo, ele começa a falar sobre isso. A rejeitação, não é que pelo fato de Israel ter rejeitado que nós somos salvos. Nós seríamos salvos de qualquer maneira. Só que Deus, em sua onisciência e sabedoria, ele preveu que se Israel aceitasse por completo como nação, iria acontecer a mesma coisa como aconteceu com a instituição pela lei de Moisés, que não se espalhou para o mundo todo num caráter evangelístico. Então, qual era o grande propósito de Deus? É o que o nosso irmão Paulo, ele fala sobre isso aqui, que era pegar as oliveiras brabas, aquelas oliveiras do deserto que não dá fruto algum, e inserir na oliveira verdadeira, para que a seiva da oliveira verdadeira começasse a entrar na oliveira braba, e essa oliveira braba então passasse a dar frutos tão bom quanto o da oliveira verdadeira. É interessante que hoje isso é feito de uma maneira muito comum, né? Mas nessa época era muito raro isso. Não existia, né? Quase não existia. Tu pegar esse pensamento, né? De enxertar uma planta ruim e inserir numa planta boa para que a planta ruim ficasse boa. Hoje isso é normal, mas nessa época aqui isso não existia. Então Deus também fala da sua infinita sabedoria, vendo também o futuro, né? Da engenharia botânica. E enxergando e nos comparando exatamente a tal coisa. E ele começa a falar que nós passamos a ser descendência também de Abraão, termos a mesma promessa, pois a promessa também está dentro de nós, como dessa planta que é enxertada numa outra planta, e passamos a dar então bons frutos. E é interessante também algo que ele fala, que apesar dos ramos terem sido rejeitados, originais, nós não deveríamos nos gloriar disso. Ele diz no versículo 18: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. A raiz a ti. Ou seja, não sou eu que sustento a promessa, mas é a promessa que me sustenta. Não sou eu que sigo em frente para a promessa. É a promessa que me impulsiona em frente para poder alcançá-la. Eu vou só, pastor Douglas, dar uma abreviada aqui devido a uma questão de tempo. Sim. Eu vou passar para os últimos versículos para a gente adiantar, porque a gente está com uma outra atividade. Eu queria muito ouvir mais sobre isso aqui, mas já está bem claro para todos nós. Assim, a salvação de Israel, versículo 25 na tela, Carlinha. Porque não quero, irmãos,
que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Pensei aqui, não vou falar para não coisa. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Esse 28 aqui é fantástico. Eu vou repetir para deixar claro. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa do Pai. Que coisa linda isso aqui, hein, pastor Douglas? Meu Deus do céu. Por quê? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, de Israel, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançares misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Bateu? Fechou? É isso aí. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É desobediente Israel, é desobediente também os gentios. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas. Coisa linda isso. Pastor Douglas, por favor. Estênio Márcio também escreveu um hino lindo sobre isso. Bom, vamos lá. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Por que misericórdia para com todos? É simples. Todos nós somos iguais, miseráveis pecadores. Somos miseráveis pecadores, somos amaldiçoados em nós mesmos pelos nossos pecados. Ninguém merece ser salvo. O que nós merecemos é o inferno, né, ardente eternamente. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, escolheu alguns para a salvação através da pregação da palavra. E isso, ele colocou todos nós em igualdade, judeus e gentios, debaixo do pecado. Da desobediência. Isso é a sabedoria de Deus, porque só pode agir com graça se for irreconciliável. Então o pecado torna o homem irreconciliável. Então todos os homens tornam-se então propícios à graça de Deus. Fechou. E aqui, fechou. Os últimos versículos: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Todo desígnio, toda salvação, toda graça vem por causa dele, por meio dele e para ele.
Ou seja, ninguém é salvo por si mesmo, só somos salvos por causa dele. Chegamos ao final dessa programação de hoje, capítulo 11 de Romanos. A sequência vai estar com você sempre que você quiser acompanhar, o tempo que você precisar, está disponível na nossa rede social, Bispo João Mendes. É só você acessar no YouTube e encontrar todos os nossos relatos aqui, estudos, né? A leitura, os comentários. Não tem a intenção de fazer um estudo profundo para você, mas a intenção é levar a mensagem àqueles que desejam. Quantas vezes, pastor Douglas, eu fui à internet buscar a palavra de um pregador, de alguém que pudesse falar de algum assunto, de algum livro. E aí isso me inspirou a fazer também essa leitura, esses comentários, para deixar isso registrado. Quem sabe vai ajudar a muitos também que desejam conhecer mais um pouco, aprofundar na palavra. Aqui na Bíblia, essa Bíblia comentada do Bispo Edir Macedo, tem os comentários de todas, praticamente de todos os versículos, e acrescentamos também a visão que tem o nosso querido irmão pastor Douglas Stenbach, que é um teólogo também, estudioso da palavra e realmente que tem entendimento da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Isso é importante, que o entendimento venha do Espírito Santo. Não é sabedoria humana, mas sabedoria que vem do próprio Deus. Neste momento eu quero fazer uma oração breve por você que nos acompanha nesse estudo. Eu tenho aqui o meu copo com água, se você quiser acompanhar também com a água, vai lá pegar um pouquinho, pega a água, coloca aí que nós vamos consagrar e vamos abençoar uma água para você. A bênção da água. E essa água, ao penetrar no seu organismo, ele vai fazer um milagre da tua vida. O que você deseja, aquilo que você quer de Deus, vamos usar esse elemento como ponto de contato, não como um elemento curador, mas na verdade aquele elemento que você diz, olha, Deus só pode me curar aqui agora, eu vou beber essa água, o Senhor faz milagre, faz. O cego foi curado pelo cuspe na vista? Não, foi curado porque Jesus curou ele mesmo. O cego foi apenas se lavar e voltou vendo, mas é apenas um momento de despertamento da fé. Então a água desperta a sua fé, e se você acreditar, o milagre acontece. A fé, assim, é milagre. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos, meu Pai, e sobre esta palavra que aqui está, que o Senhor nos entregou nesta manhã, neste momento, nós oramos ao Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas desobediências, o nosso pecado, para que a Tua misericórdia venha sobre nós, e neste momento, meu Pai, em que o Senhor recebe a nossa oração, ela seja também enviada, seja espalhada, ela seja espalhada para todos que oram também neste momento e que necessitam, meu Pai, de um milagre. Não importa qual seja o tamanho, porque para o Senhor tudo é nada. O Senhor pode curar o câncer, a dor de cabeça, o resfriado, a tosse. O Senhor pode libertar tudo em nós pela fé. E é pela fé que nós intercedemos agora por essas pessoas que nos acompanham neste momento, meu Deus. Faz acontecer o milagre agora. Diga para Deus qual é o seu milagre. Diga para Ele qual é a sua necessidade. E Ele vai penetrar, Ele vai fazer acontecer para que você venha glorificar o nome dEle, para que você venha exaltar o seu nome. Seja abençoada, minha amiga. Seja abençoado, meu amigo. Seja respondida a tua necessidade. E que fique claro que foi o Senhor que te abençoou. Foi Ele que entrou na tua vida e te abençoou. Ainda assim, meu Pai, consagramos a água, e que ao beber dessa água, sejamos também visitados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Beba do seu copo com água agora. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Até breve, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Amém. Obrigado, Helena. Obrigado, Carla Moura, nossa Midianita, sempre presente aqui. Até Maria Braga conosco hoje. Ana Maria Braga está conosco também aqui.